Oi, gente. Existem muitas evidências para diversos crimes em potencial do Bolsonaro. Mas de todos esses crimes, o pior deles, na minha avaliação, foi o crime durante a pandemia. E muitos de nós já não acreditávamos mais que esses crimes poderiam ser investigados, o Bolsonaro seria indiciado e seria punido. Eu sou uma pessoa que, vocês sabem disso, eu já estava muito cético em relação a isso. Mas os senadores, vários senadores, agora me deram esperança. E o novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, me deu esperança que talvez, Bolsonaro e seus asseclas, incluindo aí ministros como o general Pazuello e outros, né? Outras figuras do governo Bolsonaro, talvez venham a pagar pelos crimes que cometeram na pandemia. E aí eu estou falando de negacionismo, de incentivo à contaminação em Manaus, não é? A questão com os indígenas, enfim, muita coisa errada que o governo Bolsonaro fez e que a CPI da pandemia apontou. Por quê? Porque essa notícia, que provavelmente não está assim tão em evidência, e por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo é importante para alertar sobre esse que, na minha opinião, junto com a tentativa de golpe de Estado, esse crime e o golpe de Estado são os dois principais crimes do Bolsonaro, né? O do golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado está muito mais em evidência, mas os senadores pediram que o Procuradoria-Geral da República desarquive pedido de inquérito da CPI da Covid, relativos aos crimes durante a pandemia, né? Um grupo de senadores que participaram da CPI da Covid de 2021 se reuniu com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para pedir o desarquivamento dos pedidos de indiciamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, os ministros da Saúde Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga, além de parlamentares e empresários. Ou seja, eles querem que esse povo todo seja indiciado, denunciado e sejam julgados pelos crimes na pandemia. Eu, aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, denunciei esses crimes enquanto eles estavam acontecendo e as evidências para eles quase que diariamente durante a pandemia. E eu cansei. Achei que, infelizmente, provavelmente, esse povo acabaria não pagando. E ainda não tenho certeza se eles vão pagar. Mas essa iniciativa dos senadores é uma iniciativa que eu aplaudo. Eu acho que é uma iniciativa a se aplaudir, a se incentivar, e tomara que Paulo Gonet leve isso para frente. Vamos lá. Depois do encontro, o senador Randolfo Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI, informou que Gonet demonstra que poderá analisar as conclusões das investigações da CPI. Ele sinalizou que a CPI, o trabalho feito por nós, é digno de admiração e será por ele o âmbito da PGR prestigiado. Ótima notícia! Ótima notícia. A Procuradoria-Geral da República está dando sinais de que vai respeitar e valorizar o trabalho feito na CPI da pandemia. E é bom lembrar que aquela CPI recomendou o indiciamento, que é o primeiro passo judicial, para a denúncia e o processo contra essas pessoas que cometeram crimes na pandemia. Porque nunca é demais lembrar que mais de 400 mil vidas, segundo vários estudos, é só vocês procurarem sobre isso, né? Eu já postei vídeos falando disso, mais de 400 mil vidas poderiam ter sido salvas, poderiam ter sido evitadas as mortes, se durante a pandemia o presidente, os ministros e todo mundo tivesse colaborado com a vacinação, tivesse colaborado com o distanciamento social, se todas as iniciativas fossem feitas para que todo mundo utilizasse máscara, ficassem mais em casa, se tivéssemos uma política que incentivasse e protegesse a população, milhares de vidas teriam sido salvas. O governo brasileiro, à época, fez o contrário. E isso foi criminoso. E é muito importante que isso seja investigado e seja denunciado e que os responsáveis sejam julgados por isso. O PGR anterior, de Augusto Aras, recusou os pedidos da CPI para abertura de inquérito contra os nomes entregues em outubro de 2021. Lembrando sempre que o Augusto Aras foi o passador de pano do Bolsonaro, né? Ele bloqueou, ele engavetou esses processos. O parecer final sugeriu 68 indiciamentos na CPI, né? Incluindo de Bolsonaro e seus 3 filhos, 2 empresas, a
Precisa Medicamentos, que tentou importar a vacina Covaxin, e a VTC Log, responsável pela logística do Ministério da Saúde, também foram indiciados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Aras havia negado as petições da CPI para abertura de ação penal por diversos crimes, entre eles, olha só, irregularidade na compra de vacina, desrespeito às medidas preventivas como o uso de máscaras, defesa do tratamento precoce, aquele absurdo, vocês lembram, que não tinha comprovação científica. O PGR anterior havia afirmado que o material apresentado inicialmente não era suficiente para uma análise individualizada dos crimes apontados. Para ele, o material não atendia aos requisitos legais. Bobagem. Eu vi a CPI da pandemia. Nós vimos todas as provas sendo apresentadas. As provas eram abundantes para permitir o indiciamento dessas pessoas e a denúncia e que elas fossem julgadas, né? Por supostamente não apontar devido à correlação entre cada fato típico praticado e os documentos pertinentes. Bobagem, bobagem. Isso daqui tem um outro nome. É Augusto Aras passando pano para negacionista. Foi isso que aconteceu. Foi ele e a Lindora Araújo, né? Mas vamos lá. Dos 12 pedidos, Aras recusou 10. Desses, 4 foram arquivados definitivamente e outros 6 foram objeto de recurso por parte da CPI. Apenas um corre na Justiça Federal no Amazonas. Após 6 meses de investigação, a CPI aprovou o relatório do senador Renan Calheiros com mais de 1000 páginas, que incluía o pedido de indiciamento e sugestão de projetos de lei. Pois bem, e agora isso está na mão do Paulo Gonet. E eu torço muito, muito, gente, que o novo Procurador-Geral da República tire isso da gaveta e indicie, né, permita o indiciamento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e denuncie Bolsonaro, os ministros, os filhos do Bolsonaro e todos que participaram desse negacionismo criminoso durante a pandemia. Eles foram corresponsáveis por milhares de mortes no Brasil. Milhares de mortes. Tiveram milhares de pessoas que fizeram o tal do tratamento precoce, que não é tratamento coisa nenhuma, e não se vacinaram. E vieram a falecer. E a morte dessas pessoas tem responsabilidade dessa gente. É claro que as pessoas que acreditaram nisso e tal têm a sua parcela, mas nunca devemos diminuir a parcela de responsabilidade das autoridades, do presidente, dos ministros, gente que falou contra a vacinação, gente que incentivou manifestações coletivas sem máscara, onde o vírus foi demasiadamente disseminado. As lideranças políticas, as autoridades que participaram desses absurdos têm que ser responsabilizadas judicialmente. É uma exigência para a gente fazer justiça com as vítimas, não só da pandemia, mas as vítimas do negacionismo que existiu no governo brasileiro. Um negacionismo que nunca devemos esquecer e nunca devemos abrir mão de denunciar. Porque até hoje o seu efeito é sentido na nossa sociedade. E existem milhões de famílias enlutadas cuja responsabilidade, em grande parte, está naqueles que tinham poder naquela época. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.